Bom dia. Damos início hoje, então, para o nosso ciclo de formações do Inário Litúrgico da Arquidiocese de Porto Alegre. Que bom que podemos, mesmo que pelo meio virtual, nos reunir, nos encontrar, para ter esse momento de formação pela nossa arquidiocese, está nos formando sobre a questão de música litúrgica. Então, começamos essa manhã, gostaria de convidar o Padre Gustavo Batista, que está aqui conosco, para nos dar um bom dia também. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, aqueles que já estão aqui na transmissão, que vão nos auxiliar. Bom dia a toda a nossa arquidiocese que acompanha o início da nossa live, esse período de formação para apresentarmos e começarmos os encaminhamentos do nosso inário arquidiocesano. Esse projeto, desde o início, é um pedido de Dom Jaime também, que tenha sobre a intercessão, o cuidado, Nossa Senhora Mãe de Deus, padroeira de nossa arquidiocese. Então, para iniciarmos esta live, nós queremos rezar esta oração à Santa Mãe de Deus, que estará presente no fascículo do nosso inário, colocando sobre os seus cuidados o nosso dia, a nossa vida, também essa transmissão que nós estamos iniciando, para que seja um momento profundo de aprofundamento sobre os aspectos da liturgia, para bem louvarmos o Senhor em nossas celebrações. Então nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus. Vosso olhar misericordioso a nós volvei. Em vós confiamos e esperamos. Sois conforto na tribulação, força no combate ao maligno e guia na estrada do bem. Com a luz de Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, iluminai a Igreja nos caminhos do Evangelho. Dai-nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos a cuidar dos desamparados e de todos os que sofrem. Tornai-nos testemunhas da verdade e da liberdade, da justiça e da paz. Aumentai nossa fé, alimentai nossa esperança e fortalecei nossa caridade. Inspirai as vocações ao sacerdócio, à vida consagrada e aos ministérios leigos. Enfim, livrai-nos dos males e perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Levai a Jesus nossa prece, ele que de vós nasceu. Mostrais que sois nossa mãe, a mãe que ele nos deu. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, acolhemos a todos com alegria nesse primeiro dia que queremos iniciar esse ciclo de formação, de modo especial acolhendo e agradecendo ao Padre Sala, que está conosco, que vai conduzir um pouco a reflexão desta manhã, agradecendo sempre toda esta equipe do setor de música litúrgica da Arquidiocese, nesse trabalho incansável de preparação do inário, sempre disponível a ajudar nesse período de grande riqueza da música litúrgica e da formação na nossa arquidiocese. E possamos bem aproveitar esta manhã e tenhamos uma manhã abençoada de formação a todos. Então, obrigado pela presença, por aqueles que acompanham. Seguimos, então, acompanhando a nossa formação. Obrigado, Padre Gustavo. Padre Gustavo que é Batista, que é o nosso referencial na liturgia na Arquidiocese de Porto Alegre, que tem feito um trabalho incansável junto com Marcelo Mito e também com Humberto, que é responsável pelo setor de música litúrgica da Arquidiocese. Então, muito obrigado por todo o apoio de sempre também, né? E hoje a gente dá início, então, ao nosso ciclo de formações do Inário Litúrgico da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós vamos ter 3 encontros online que a gente vai abordar temas formativos sobre a música litúrgica. Essas formações, elas fazem parte de um projeto maior, que é o nosso projeto Inário Litúrgico da Arquidiocese, qual a gente tem trabalhado na seleção de repertório, e a gente está concluindo agora o material de ciclo do Natal. Em breve teremos novidades sobre esse material, a gente já pôde fazer uma live explicando um pouquinho mais de todo o projeto, né? Quem quiser assistir também, a live está gravada. Como parte desse processo, foi feita uma pesquisa com as comunidades, no qual a gente fez um questionário online e surgiram várias necessidades formativas nesse questionário, né? E a gente viu a oportunidade de oferecer essas formações como parte do processo da construção do inário também, e a gente montou esse ciclo com 3 formações
daquilo que foi apontado pelas próprias pessoas como necessidade de ser trabalhado. Então, nesse primeiro encontro, a gente tem por objetivo proporcionar um contato introdutório com a música litúrgica. Vão ser apresentados conceitos, documentos, materiais existentes, né, os temas que, quando se fala de música litúrgica, e para isso a gente vai contar com uma pessoa que é muito respeitada nesse meio litúrgico musical, que eu tenho grande alegria de poder apresentar, que é o padre José Carlos Sala, né, que é sacerdote da Diocese de Erechim, Rio Grande do Sul, atualmente é pároco da Paróquia Santa Luzia, músico, compositor litúrgico, regente coral, com formação em piano. É responsável pelo setor de música da Diocese de Erechim e membro da Comissão de Música do Regional Sul 3. Ele também é membro da equipe de reflexão de música da CNBB e do Corpo Eclesial de Compositores Litúrgicos da CNBB. Padre Sala, é uma alegria poder contar com a sua colaboração. Muito obrigada pelo sim do senhor por poder estar conosco. Então, na manhã de hoje, como vai funcionar? A gente vai ter um tempo de exposição do Padre Sala e logo em seguida teremos um tempo para perguntas. Podem nos enviar perguntas, que depois vamos abrir para perguntas após esse período de exposição do Padre Sala. Obrigado, Padre Sala. Olá, Michele. Bom dia. Saudar a você e vê-la sorrindo assim nesse lindo trabalho da música litúrgica. Saudar o Aloísio, o Padre Gustavo, o Dudu aí na técnica, e na pessoa desses, todos os membros aí da equipe do setor de música da Arquidiocese de Porto Alegre. Estamos juntos nesse lindo caminho da música litúrgica. Nós costumamos dizer que quem se apaixona pela música litúrgica nunca volta atrás e também nunca mais dorme tranquilo, porque sempre tem algo a fazer. E em profunda comunhão na Arquidiocese com Dom Jaime, Dom Leomar, Dom Darley, Dom Adilson, Dom Aparecido, esses grandes amigos na caminhada de fé, e também em profunda comunhão com tantos colegas padres da Arquidiocese, live tem a ver com alguns conceitos, um guarda-chuva maior da música litúrgica, alguns conceitos que tenho presente para muitos, quem sabe seja repetição, mas nesse processo agora de formação específica do Inário, sempre precisamos retomar. Em sintonia com os outros dois momentos, o momento com o Márcio de Almeida e depois o terceiro momento com o padre Gustavo Haas. Na definição de conceitos, gosto muito de começar por um dado assim antropológico da música. A música sempre nos remete a realidades mistéricas, até do ponto de vista existencial. Tenho certeza
que você, no dia a dia de sua vida, às vezes senta ao sofá e se deixa levar por uma música, ou até nos seus afazeres de casa se deixa levar por uma música, ou andando de carro. Quantas pessoas hoje que andam com seus fones pela rua, às vezes alheios a quem está perto, mas mergulhados em um som, em uma música, e isso não significa simplesmente um prazer de se ouvir, mas uma realidade que se apresenta à nossa existência toda vez que entramos em contato com a música. A música nos remete ao sagrado, a realidades mistéricas. Há uma força que vem de não sei de quê, que nos leva a um mistério, uma força que vem da música. Até nossos ancestrais começaram a fabricar os seus instrumentos musicais, procurando uma forma de se relacionar com o ser superior. É comum a gente entrar numa igreja e, de repente, o órgão estar soando ou um canto estar soando e você ser convidado a transportar-se, como que elevar-se. Tocar o céu mesmo preso ao chão, a força da música, força mistérica, força sagrada. E, com isso, por isso, todas as culturas realizam os seus rituais com música. Veja, os nativos com canto e muita dança ritmada, as culturas de matriz africana com muito instrumento de percussão. Enfim, todas as culturas têm a música como elemento fundamental em seus momentos sagrados, em seus momentos rituais. Santo Agostinho, figura sempre presente ao nos referirmos à música litúrgica, assim dizia: sinto que as nossas almas se elevam na chama da piedade com um ardor e uma devoção maior por efeito daquelas santas palavras quando elas são acompanhadas pelo canto. E todos os diversos sentimentos em nosso espírito acham no canto uma sua modulação própria, que os desperta por força de não sei que relação oculta e íntima. Nossas almas se elevam na chama da piedade quando tocadas pela música. Portanto, fazer música sempre é mergulhar numa realidade mistérica. Você que é instrumentista, que pega o seu violão e vai até a sua comunidade, lembre disso. Algo de sagrado brota de suas mãos ao fazer música, especialmente música litúrgica. O termo que vem junto com o conteúdo deste dia, nos conceitos, música litúrgica. Litúrgica, ritual. Música litúrgica, feita para a liturgia. E possui uma sua estrutura ritual própria, com gestos, palavras, ações e símbolos. Este é um elemento fundamental para todos os agentes de música litúrgica. Crescermos e mergulharmos na dimensão ritual da nossa liturgia. Enraizamento ritual da nossa música litúrgica. A música para a liturgia não vem de fora, alheia ao que está acontecendo, não vem do etéreo, desabrocha de dentro de toda a ritualidade e a reforça e a fortalece. Tudo o que se faz, se diz ou se ouve é rito, elemento de uma globalidade simbólica. Toda vez que há um canto, a origem de sentido não vem antes da música, mas da ação ritual em curso. Por isso, tantas vezes, as equipes de canto e música ficam muito na periferia da ação litúrgica. O que vamos cantar naquele momento, o que vamos cantar naquela parte, como algo de cima e não de dentro da realidade simbólico, ritual
de toda a liturgia. Por isso, agentes de música litúrgica, atenção especial aos elementos simbólicos rituais da nossa liturgia. Cada gesto tem um profundo sentido ritual e o canto que reforça toda a ritualidade profundamente sintonizado com estes elementos simbólicos. E ainda, a música litúrgica, portanto, será tanto mais santa quanto mais estreitamente for unida à ação litúrgica. Isso na Sacrosanctum Concilium, número 112. Veja que profundidade isso. Tanto mais santa quanto unida à ação litúrgica. Disso nos desperta também um caminho de aprofundamento, de formação para todos os agentes de música litúrgica. Pô, se a música será tanto mais santa quanto unida à ação litúrgica, o que faz música na liturgia não deve somente conhecer música, mas conhecer toda a ritualidade, aquilo no qual a música está embasada e entranhada. Assim, também, a música para a liturgia deve possuir o sentido da oração. Música para fazer rezar, mergulhando no mistério. Costumamos dizer nos encontros de formação litúrgico-musicais, através de uma pergunta. Você que faz música litúrgica, ao terminar uma celebração, seja a celebração da palavra ou celebração eucarística, fazer-se uma pergunta. Com a música que eu fiz, eu consegui rezar? Consegui rezar? E depois, na sequência, com a música que eu ajudei, eu consegui fazer o povo rezar? A comunidade rezou com a música que eu fiz? Música para fazer rezar, com o sentido de oração. Um elemento forte que está bem explícito no Concílio Vaticano II. Um outro termo importante neste guarda-chuva maior da música litúrgica é mistagogia. Se fala muito hoje na catequese de iniciação à vida cristã, na própria liturgia, esse termo da mistagogia. Mistagogia como um mergulho no mistério. Música mistagógica, que me faz mergulhar no mistério. Música, a mais espiritual de todas as artes, nos proporciona este encontro com o mistério. Quando se fala em mistagogia na liturgia, tudo isto tem a ver com a música, como uma via de acesso ao mistério, um caminho de acesso ao mistério. Por isso, ao fazer música, com qualquer instrumento musical, e muito especialmente pela voz, a sua modulação, o seu timbre, o seu toque, o seu volume como tal, e todos os outros elementos técnicos contribuírem para este mergulho no mistério, este mergulho no grande mistério. Beethoven dizia que a música é uma revelação superior à filosofia, fazendo aí uma apologia à música. Mas tem tudo a ver com a mistagogia, um mergulho no mistério. Contudo, tudo isso depende de quem interpreta, tanto do ponto de vista vocal quanto instrumental. O jeito de tocar, de cantar e de modular, que ajude a rezar e que conduza ao mistério, mistagogia. Estes elementos conceituais e princípios da música litúrgica, sem dúvida nenhuma, bebemos da fonte do Concílio Vaticano II, que resgatou o primado da Assembleia na liturgia. É importante ressaltarmos o nosso canto litúrgico católico é o canto da Assembleia reunida. O povo de Deus é o proprietário, se isso poderíamos dizer, do canto litúrgico. O canto litúrgico não é propriedade particular
de um cantor, de um regente, de um organista, de um grupo de instrumentistas. Estes têm a missão de ajudar a comunidade a participar do canto, a fazer parte do canto. Nosso canto litúrgico católico é o canto de toda uma assembleia reunida. Entristece-me ver, às vezes, indo em alguma celebração, em que uma pessoa canta todas as partes da liturgia, do canto, enfim, sozinha, e a comunidade mera assistente e ouvinte. O princípio básico do Concílio Vaticano II é isto: o primado da Assembleia. E nosso canto é o canto da Assembleia reunida. É o canto da Assembleia reunida. E ainda, na Sacrosanctum Concilium número 7, nós assim encontramos, resgatando as fontes da nossa liturgia lá dos primeiros séculos, que o Cristo está presente nas ações litúrgicas e, especialmente, o Cristo se faz presente através do canto. Por isso, não cantamos simplesmente por cantar. Não há somente o elemento estético, isso vem depois. Há todo o elemento sacro, ritual e simbólico, Cristo que se manifesta pelo canto, pela música litúrgica. Lá no número 7, assim está expresso no Concílio Vaticano, na Sacrosanctum Concilium. Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações simbólicas, no sacrifício da missa, na pessoa do ministro, nos sacramentos, na palavra. E Cristo está presente quando a igreja reza e canta. Que beleza! Você que é da equipe de liturgia, você que é instrumentista, salmista, que bela missão esta! Ao entoar um canto, ao cantar com a assembleia, ao dedilhar seus instrumentos musicais, manifesta-se o próprio Cristo. Cristo está presente quando a igreja reza e canta. Nobre missão, portanto, esta dos agentes de música litúrgica em nossas comunidades. E na linha de conceitos, muito sucintamente, a Sacrosanctum Concilium assim apresenta qual é a finalidade da música sacra. Em última análise, em última instância, lá no número 112, a finalidade da música sacra é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Glória de Deus e santificação dos fiéis. Olha que coisa linda isso, de poder perceber que os agentes de música litúrgica vão se santificando de todos os fiéis, vão se tornando pessoas melhores, mais cheias de fé e mais próximos e juntos da comunidade. A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Outro elemento importante que o Concílio Vaticano II resgatou da música litúrgica é este, de que o canto constitui-se como parte necessária e integrante da liturgia solene. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. O canto como parte necessária e integrante. Não é um adorno, para usar um termo bem popular, não é um penduricalho da liturgia. É parte necessária e integrante da liturgia solene. Parte necessária e integrante da liturgia solene. Por isso, sem dúvida nenhuma, a liturgia com música se torna mais nobre e mais cheia do seu sentido original. E é muito estranho podermos imaginar uma celebração sem absolutamente nada de música litúrgica. Portanto, quais são os requisitos principais
da nossa música litúrgica. A plena adesão aos textos que apresenta, consonância com o tempo e o momento litúrgico para a qual é destinada, adequada correspondência aos gestos que o rito propõe. Correspondência aos gestos. Nesta definição, nós temos um outro elemento na linha dos conceitos: consonância com o tempo litúrgico. Como é belo em nossa igreja podermos celebrar, não do mesmo jeito, o ano inteiro. Cada tempo litúrgico tem suas cores, seus tons, seus sabores e também suas orações, sua espiritualidade muito própria e, é claro, seus cantos próprios. Ah, que belo cantarmos o tempo litúrgico, desculpa, e suas festas. Que belo! Uma festa que vai aparecendo ano a ano. A gente canta as músicas próprias do Advento, lá no tempo do Advento, naquela alegre espera daquele que vem. Esperamos aquele que vem, cantando a certeza de que ele virá. E assim, todas as partes próprias do ano litúrgico. Por isso, você que é agente de música litúrgica, um outro elemento importante. Estude o ano litúrgico. Nunca perca a oportunidade de um aprofundamento sobre o ano litúrgico. Tem suas antífonas próprias, suas orações próprias, evidentemente, seus textos bíblicos muito próprios. E disso decorre também toda a dimensão simbólico-ritual e a música que fazemos em determinado tempo litúrgico. O ano litúrgico e seus ciclos. Um outro capítulo importantíssimo, necessário para o aprofundamento de quem se dispõe a fazer música litúrgica. Na linha dos conceitos, como é a proposta de hoje também, na música litúrgica, nós temos o ordinário da missa. É importante que os agentes de música litúrgica saibam o que é o ordinário da missa. O ordinário tem a ver com ordem, com aquilo que já está organizado, que está ordenado. Há partes do canto, há partes da liturgia que são inalienáveis, que já estão prontas, consolidadas por toda a tradição litúrgica. Chama-se assim o ordinário da missa. E quando cantarmos as partes do ordinário da missa, fundamentalmente vamos à fonte do texto que está lá no missal. Ordinário da missa, o ato penitencial, com o Kyrie, o Glória, com esse texto tão lindo, não é? Do missal, e também um texto adaptado aqui para a Igreja do Brasil, pela CNBB, o Creio, o Santo, o Cordeiro de Deus, como também o Pai Nosso, especialmente o ordinário da missa, aquele que for adentrar-se na música litúrgica e buscar cantos para, por exemplo, o santo da missa, o solene momento do santo, após o prefácio da oração eucarística, buscar cantos para o santo que estejam em sintonia e que estejam em fidelidade ao texto lá do missal. Claro, algumas paráfrases, algumas licenças poéticas, evidente que são permitidas, mas sempre fidelidade aos textos próprios do missal. Portanto, atenção especial, queridos amigos e amigas agentes de música litúrgica, o canto do ordinário da missa. Temos melhorado muito, percebo, na Igreja do Brasil, neste aspecto do ordinário. Vejo que, há um tempo atrás, por exemplo, no momento do Glória, cantava-se muito os glórias trinitários. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Mas no processo de formação,
em música litúrgica, em liturgia como um todo, percebemos que o Glória é um hino cristológico. É o Cristo que se mantém no centro do louvor. E não há um louvor explícito ao Espírito Santo. Fala-se do Espírito Santo no final, mas na referência ao Filho. Portanto, que belo mergulharmos na profundidade destes textos próprios do ordinário litúrgico. Atenção, portanto, queridos amigos da música litúrgica, estudarmos, nos aprofundarmos no ordinário da missa. E ainda, lembrar que no caminho da música litúrgica, nessa dimensão ritual, há cantos que acompanham o rito, ou seja, enquanto está acontecendo uma ação simbólica, há um canto que acompanha, e há outros cantos, um bloco bem maior, que fazem o rito, ou que são o rito propriamente dito. Estes dois termos parece que são claros, porque os próprios termos já elucidam a sua definição. Cantos que acompanham o rito, por exemplo, canto da procissão de entrada, acompanha o rito da procissão de entrada. O canto da apresentação das ofertas, houver, acompanha todo aquele rito tão lindo da apresentação das oferendas. O canto de comunhão, igualmente, acompanha ao rito da comunhão do Senhor Jesus. O canto do Cordeiro de Deus, que acompanha ao rito tão belo e profundo, que nos remete aos primeiros séculos da igreja, a fração do pão, que acompanha a fração do pão, o canto do Cordeiro de Deus. Então, os cantos que acompanham o rito. De per si, estes cantos emolduram, dão força e significado para aquilo que está acontecendo naquele momento, aquele rito. E os cantos que fazem o rito, que são o rito como tal, em que, naqueles momentos em que a gente não tem outra coisa a fazer a não ser cantar e tocar, como é o momento do ato penitencial, como é o momento do glória, do santo, enfim, os cantos que fazem o próprio rito. Um outro elemento importante nesta linha de conceitos, que é um elemento basilar para a música litúrgica, resgatado pela Sacrosanctum Concilium, número 14, é o conceito de participação. Participação. E ainda o documento explicita, com seus adjetivos, participação plena, participação consciente e ativa. Quem lida com música litúrgica deve atentar muito para isso. A participação da Assembleia no canto, a participação do povo. O Concílio Vaticano II resgatou esse elemento fundamental da liturgia. Haja visto que, antes da reforma litúrgica, a missa, a celebração como um todo, havia se engessado demais e era feita por alguns peritos na liturgia e o povo mero assistente que ficava fazendo, inclusive, as suas devoções populares, como o terço, por exemplo, durante a missa, durante a celebração eucarística. Mas não, bebendo das fontes dos primeiros séculos da Igreja, o povo tem o direito, todo batizado tem o direito de participar da celebração. Por isso nós dizemos, nós não vamos assistir à missa, nós participamos. Participação. Contudo, na dinâmica simbólico-ritual, há que se entender bem o conceito de participação. Em música litúrgica não significa todos cantarem tudo o tempo, porque aí podemos transformar a missa numa diversão religiosa. Há toda a dinâmica ritual. Há momentos que o solista canta e a comunidade responde. Há momentos que o presidente da celebração canta, oremos,
e a comunidade confirma com o amém. Há um momento em que o salmista entoa a força das palavras, a força da poesia orante do salmo, cantando, e a comunidade escuta. Entender bem, portanto, quais são os níveis de participação é fundamental. E para isso, sempre atentar para a dinâmica simbólico-ritual das nossas celebrações. Atentar, portanto, e observar claramente no estudo, no aprofundamento, toda a dimensão ritual e simbólica da nossa liturgia. Que belos são os diálogos cantados nas nossas liturgias, que reforçam toda a ritualidade da liturgia. E ainda, lembramos que, nos graus de importância apresentados pela Instrução Musicam Sacram, número 7, coloca-se em primeiro lugar, os cantos mais importantes, aqueles dialogais, do presidente com a comunidade, com a assembleia, ou mesmo dos solistas com a assembleia. E depois, aqueles cantados por todo o povo, do ordinário, por exemplo, e, por fim, aqueles mais das partes próprias, as partes móveis. Vejo que nós temos crescido bastante nisso. Eu sei que a Michele trabalha muito aí com os seminaristas, essa formação bonita do canto do presidente da celebração. Temos melhorado muito nos cantos dialogais, como o canto do Salmo responsorial, por exemplo. Mas temos ainda um longo caminho a percorrer, nesse sentido dos cantos dialogais. Como dissemos antes, ficamos muito na periferia da ação simbólico-ritual. Vamos cantar. Qual vai ser o canto de entrada, de oferendas e de comunhão? Em última análise, esses deveriam ser os últimos a serem escolhidos. Antes, todos aqueles que competem, concordam e que estão em sintonia com a ritualidade, especialmente os cantos dialogais, as músicas dialogais. Por fim, um capítulo também importante na linha dos conceitos em música litúrgica é a questão dos instrumentos musicais. Podermos levar os nossos instrumentos musicais na diversidade cultural para dentro das nossas liturgias. Que belo isso! É evidente, a Igreja aceita e concorda com todos os instrumentos musicais próprios de cada cultura. Ninguém pode dizer que esse instrumento é mais sagrado ou menos sagrado daquele, dependendo, sim, da forma como é executado, sem dúvida nenhuma. Em nossa tradição católica litúrgica, o órgão, especialmente o órgão de tubos, tem a sua preponderância. E que belo, entrarmos numa igreja gótica, especialmente, e o órgão soando. Mas isso acontece em poucas igrejas, haja visto hoje até a carência de organistas para tal. Contudo, há uma variedade, uma gama enorme de instrumentos que podem ser usados na liturgia. Tudo vai depender muito do instrumentista, da forma de executar. Imprimir na sua interpretação essa dimensão mistérica, sagrada. Não encobrir o canto da Assembleia com um volume exagerado. Observar todas as questões técnicas da própria igreja, questões de acústica. Há instrumentos que, dependendo da igreja, não é aconselhável tocar por conta de toda a dimensão acústica da igreja. Então, que belo podermos usar de tantos instrumentos musicais em nossa liturgia. Mas atenção, você que começou a tocar violão, por exemplo, há não muito tempo, há um longo caminho a se percorrer na música litúrgica. Cantar uma música em casa para a sua família é belo, salutar, é bom. Cantar na igreja exige uma atenção maior, exige um estudo maior. Há uma amplitude maior, não só do ponto de vista técnico, mas especialmente do ponto de vista ritual.
Portanto, um caminho longo sempre de aprofundamento. E isso se dá nas coisas simples, ali quando se encontra a equipe de liturgia semanalmente, vamos tocar, vamos cantar. Qual é a melhor forma de interpretar? Vamos mudar esse acorde, adaptar o tom para a nossa equipe, a nossa comunidade, vamos fazer aquele arranjo, vamos colocar aquela voz, aquela outra voz, enfim. Esses elementos do dia a dia dos ensaios ajudam muito na formação e no aprofundamento para uma boa interpretação litúrgico-musical no que diz respeito aos instrumentos. Permita-me brevemente apresentar alguns materiais que são muito úteis para a formação da música litúrgica. O estudo número 79, a música litúrgica no Brasil, como assim um livro de bolso para os agentes de música litúrgica. A Paulus lançou um livro, Documentos sobre Música Litúrgica. Tudo o que a Igreja já escreveu, tanto a Santa Sé quanto a CNBB, sobre música litúrgica, os documentos, estão compilados num só. Os diversos documentos compilados num só livro, pela Paulus, Guia Litúrgico Pastoral, pelas edições CNBB, também tem elementos de aprofundamento litúrgico-musical. Sem dúvida nenhuma, todo agente de música litúrgica precisa conhecer a instrução geral do Missal Romano, que está, evidentemente, lá no início do Missal, como também há publicações tanto da Paulus quanto da CNBB, a Instrução Geral Missal Romano. E lá na instrução ao Missal Romano, em cada parte da missa cantada há alguma referência, alguma elucidação, por isso buscarmos. E nós temos uma coleção bonita, promovida pelo setor de música da CNBB, coleção Liturgia e Música. Já são 13 volumes, quase 14 já, os cantos da missa em seu enraizamento ritual, a Assembleia do Povo convocado pelo Senhor, o que cantar no tempo pascal, um livro de técnica vocal para os agentes de música litúrgica, técnica vocal, enfim, são já 13 volumes para aprofundamento dos agentes de música litúrgica. Coleção Liturgia e Música, da editora Paulus. E assim espero que esse breve momento possa ter ajudado a suscitar a busca de aprofundamento, sem a pretensão de dar todas as respostas, mas a humilde pretensão de desencadear um processo bonito de formação e crescimento litúrgico musical. Padre Sala, agradecemos muito a sua exposição. Acho que eu fui anotando aqui alguns dos vários elementos que o senhor foi trazendo. Eu acho muito interessante. O seu jeito é muito poético de falar, né? E isso nos faz ir entrando e compreendendo, né, de uma forma que nos toca em várias vias, né, que não só a racional, mas nos faz ver a importância de estar estudando, de estar se apropriando cada vez mais da música litúrgica. Então, agradecemos muito, agradecemos a presença de todo mundo que está nos acompanhando, tem várias pessoas lhe saudando, Padre Gustavo, Maestro Márcio Busato, as várias pessoas das várias comunidades que estão aqui presentes, não só da Arquidiocese de Porto Alegre, mas de outras dioceses também, né? Então, eu acho que, não sei se acho que ainda não temos perguntas, mas eu vou aproveitar para destacar alguns elementos que o senhor trouxe, enquanto o pessoal vai se animando para fazer algum questionamento. E eu vou fazer algumas perguntas, se não vierem perguntas, então. Okay. Então, eu queria destacar que o senhor trouxe uma conceituação muito profunda de música litúrgica, música ritual, essa música que é feita para a liturgia, que possui estrutura ritual própria, com gestos, palavras, ações e símbolos, e acho que aqui a gente tem o senhor nos deu várias chaves de estudo, né, para a gente poder aprofundar, seguir estudando, seguir aprofundando como crescer e mergulhar na dimensão ritual. Acho que aqui a gente tem uma chave bem importante de estudo, né, que não é somente a gente estudar música,
né? Mas a gente também crescer e mergulhar nessa dimensão ritual, né? Eu acho que também quando o senhor trouxe algumas questões mais de mistagogia, o senhor falou que ao fazer música, o volume, todos os elementos técnicos, tudo pode contribuir para esse mergulho, né, no grande mistério. Isso nos exige experiência também, né? Não é meu volume forte, né? Que a gente vai compreendendo essa dimensão de assembleia que o senhor foi trazendo nessa vivência de comunidade também, né? Então, a importância da nossa experiência comunitária, né? Esse canto como parte necessária e integrante para a liturgia solene, né? E eu fiquei aqui pensando num questionamento, o que que a gente poderia fazer para valorizar mais essa música litúrgica, essa música ritual, né? Valorizar a importância da formação. Que o senhor poderia comentar com a gente? Como que a gente pode fazer com que essa música seja mais valorizada nas diversas dimensões? Michele, agradeço essas pontualizações. Eu gosto sabe, daquela questão de imagens que a mente vai criando. Eu gosto muito nessa dimensão da arte como um todo e da música, a imagem do caminho, sabe, Michele, né? Do caminho, como diz o poeta, né? O caminho a gente faz caminhando, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. E muito mais na música litúrgica, aquilo que nós dissemos antes. É um caminho. E se a gente interromper o caminho, a gente parou. E esse caminho é o de sempre. É toda semana se encontrar com a equipe, é toda semana estar antenado e buscar aprofundamento sobre o que a liturgia nos propõe para aquela semana, ficarmos atentos às experiências bonitas que vão acontecendo na comunidade ao lado, na outra comunidade, em profunda sintonia com aquilo que a arquidiocese propõe, para não fazer um voo solo. Isso existe muito pelo Brasil, de instrumentistas de música litúrgica, que a seu bel prazer vão fazendo o seu caminho, desvinculados de sua comunidade, das orientações das autoridades da igreja, enfim. Eu acho que essa ideia do caminho é interessante. Você pergunta como valorizar. Não há respostas matemáticas, mas há um caminho a ser percorrido. E esse caminho, para mim, depende de persistência, depende de empenho. Como nós falamos em música, você sabe muito bem disso, né? Música é 2% de inspiração e 98% de transpiração. E para a música litúrgica, creio que, sem dúvida nenhuma, acho que é esforço, paciência, um caminho de sempre. Um caminho de sempre. É como aquele que abraça, você entrou agora numa dieta alimentar, que é da música litúrgica. Eu preciso viver com essa dieta por toda a minha vida. E são pequenas doses que eu vou alimentando toda semana, seja no meu estudo pessoal, no meu aprofundamento pessoal, quanto as propostas de formação que nos são apresentadas. E hoje, com o advento todo aí da internet, nós temos, evidentemente, com todos os filtros que devemos fazer daquilo que está na internet, mas nós temos tanta possibilidade de crescimento e de formação na linha mais em casa, não é? E temos tantos caminhos, não é? Então, a gente vai se envolvendo com tantas coisas no caminho da vida, mas quem está por dentro da música litúrgica, abraçar essa causa e percorrendo o caminho com paciência e serenidade, certo? E também fugirmos de individualismos, de aqueles que fazem a música litúrgica para se promoverem, como um degrau para outras. Não, há um caminho a ser percorrido que pisa o chão da espiritualidade litúrgica. A gente costuma dizer assim: você precisa crer naquilo que canta. Crer naquilo que canta. Você, como diz também os documentos da igreja, os agentes de música litúrgica não são um grupo à parte, são parte da Assembleia.
Eu coloco meu violãozinho nas costas no domingo de manhã e vou para a minha comunidade. A primeira coisa que eu vou fazer lá não é tocar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá para rezar, para me encontrar com Deus, para me fortalecer na fé, para fortalecer a fé da minha comunidade, vivendo em comunidade e celebrando na comunidade. Por isso, um outro elemento fundamental é este, não é, que você lembrou, cultivar uma espiritualidade litúrgica e gostar da liturgia, amar a liturgia. E até Santo Agostinho dizia, ninguém ama o que não conhece. Então, se a gente não conhece a liturgia, nós vamos fazer música alheios à própria liturgia. Então, queridos amigos, eu falo do coração, amigos da música litúrgica, vamos cultivar uma espiritualidade litúrgica, que o seu canto, o seu agir litúrgico musical lhe ajude a ser mais forte na fé, crescer na fé, a gostar mais da vida, a entender mais as pessoas, a ir muito além do simplesmente tocar e cantar. Muito obrigada, Sala. Acho que agora o pessoal começou a se animar a fazer pergunta também, então eu vou trazer algumas questões que apareceram, né? Qual a importância de trabalhar na paróquia a música litúrgica integrada a uma catequese de inspiração catecumenal? Foi a pergunta da Jaqueline de Canoas. Oi, Jaqueline, muito boa a sua questão, não é? Quando falou em trabalhar numa paróquia, já me veio à mente assim a diversidade de realidades, né, das paróquias em nosso Brasil, né? Embora tanto esforço de caminhada em comum numa diocese, por exemplo, mas a realidade particular fala muito alto, até na CNBB, aqui na igreja se fala assim, quando se fala da arquidiocese, quando se fala da minha diocese, Erechim, fala-se daquela igreja particular. O termo particular já traz consigo uma gama conceitual enorme, não é? Particular significa que tem um estilo, uma realidade própria, determinada não só pelos elementos culturais, mas pelos níveis de convivência, de vivência, enfim, naquela realidade particular. Uma coisa é a gente trabalhar a música litúrgica, né, Michele, nesses ambientes mais de formação. Outra coisa é a gente chegar lá na sua comunidade particular, com aquela realidade, com aquelas lideranças, com aquela expressão cultural, com aquele padre, enfim, com aqueles agentes de música litúrgica, com aquele salmista. E tudo isso vai também determinar um pouco o caminho a ser percorrido ali, naquele lugar. Eu acho muito estranho quando alguém assiste uma missa lá do Vaticano e diz, eu vou querer fazer exatamente assim a música litúrgica aqui na minha comunidade. Dom Aldo Lírio dizia muito lá na CNBB, ele que é um grande liturgista, que as missas lá são próprias para os cardeais, lá propriamente para aquela realidade, né? E nós colocarmos e adaptarmos a nossa liturgia para a nossa realidade é um grande desafio, mantendo sempre os mesmos princípios. A Jaqueline fala de algo importantíssimo, e hoje fundamental no caminho da igreja, que é o casamento entre iniciação à vida cristã e liturgia. Não existe êxito na iniciação à vida cristã se descolada da liturgia. No caminho catecumenal, sempre se diz isso, né? Um crescimento na fé que se faz pelos ritos, pela liturgia. Vai se aprofundando temas específicos da iniciação à vida cristã e depois se celebra. E junto com isso se celebra um rito que não somente vai testemunhar tudo aquilo que se aprofundou, mas vai, ao mesmo tempo, como que fazer um selo, o selo do sagrado presente na própria liturgia. É um desafio enorme e acho importantíssimo buscarmos, lá na particularidade de cada comunidade, cada paróquia, uma unidade profunda entre liturgia e iniciação à vida cristã. Jamais acontecer que a liturgia está totalmente separada, como água e vinho das catequistas, dos catequistas, mas algo que se caminhe junto num processo de crescimento na fé.
Temos mais uma outra pergunta aqui, Padre Sala. A música ritual adequada ao tempo litúrgico já é uma realidade? A pergunta da Maribel de Canoas. Oi, Maribel, tudo bem? Eu diria que é uma realidade em alguns espaços, em alguns momentos, não é? Mas esse nosso Brasil é tão imenso e tão diversificado, disse que o Brasil também é um continente, e também, do ponto de vista eclesial, né? Eu trabalhei na CNBB por diversos anos, andei pelo Brasil inteiro, vi as mais diversas expressões litúrgicas pelo Brasil. E cantar o ano litúrgico e seus tempos é, de novo, um caminho a ser percorrido. Como eu disse, o Concílio Vaticano aconteceu, Vaticano II, com a Sacrosanto Concilium, há mais de 50 anos, ainda começando muitas coisas, não é? E especialmente essa dimensão específica aí do ano litúrgico e suas festas, com seus tons próprios e o seu repertório próprio. Eu diria que é uma realidade num processo que ainda está em construção, que está ainda em caminho. E o caminho ainda é longo a ser percorrido. Ótimo, a gente tem feito a experiência agora da questão do repertório, né, conforme os ciclos, e tudo que o senhor falava da questão das antífonas, e a gente vê o desafio que é para a gente, né, buscar esse repertório, compilar ele, pensando no Inário, que é arquidiocesano, né, quanto a gente precisa crescer na compreensão do tempo, né, do quanto a gente precisa crescer nessa compreensão do que é próprio de se cantar, né, também em cada tempo, mas a gente vai ter a oportunidade ainda de aprofundar Sim, nas próximas formações também um sim. pouquinho mais isso, né, mas agradeço. Padre Sala, eu queria trazer alguns outros elementos, né, eu acho que o senhor nos trouxe muitas chaves de estudo e de questões que a gente pode seguir aprofundando, como o próprio ano litúrgico, né, a gente não perder essa oportunidade de aprofundamento, que é algo que a gente vai seguir estudando ainda nesse ciclo, né, estudar e nos aprofundar no ordinário da missa, né? Aqui eu sei que surgem várias questões de dúvidas ainda, então acho que é uma questão que talvez a gente vai precisar trabalhar mais para frente também nas nossas formações, eu vejo muitas dúvidas ainda. O conceito de participação também, e eu queria lhe perguntar, fazer uma pergunta quanto de forma prática, assim, o senhor nos trouxe vários elementos, várias ideias práticas também, mas que o senhor pudesse, de repente, retomar para a gente, comentar um pouquinho mais como a gente pode promover essa participação, né? O senhor foi nos falando, mas de repente a gente sintetizar aqui, falar um pouquinho mais, de forma prática, como que a gente pode promover a participação. A participação da Assembleia, assim, ótimo, bem lembrado, Michele. Tem alguns elementos práticos e técnicos que de promover a participação da Assembleia, de não mudarmos demais o repertório, especialmente no que diz respeito ao ordinário da missa. Muito latente, Repertório é repetição, quase que é aquilo que volta. Que coisa bela isso, não é? haviam recuperado essa Se nação. em cada domingo eu vou cantar um Glória diferente, como é que eu vou querer que a comunidade participe? Então, especialmente para as partes fixas aí do ordinário, a equipe lá da sua comunidade escolher alguns cantos que vão retornando, que vão, como que no ciclo, vão voltando, certo? Que chegue ao momento que a comunidade possa dizer, opa, nos apropriamos do canto, aprendemos do canto, gostamos dele e participamos. E ao escolher, também é um outro elemento importante, os cantos, não é? Porque há cantos, dependendo do seu dinamismo rítmico, das suas modulações, às vezes até mesmo dos tons, enfim, que não se adaptam à sua comunidade. Então, escolher cantos, esse canto aqui a minha comunidade não vai conseguir cantar bem. Não é desmerecer comunidade alguma, mas é valorizar os seus elementos próprios culturais. E música tem tudo a ver
com uma expressão própria, né, de cada lugar, de cada cultura, enfim. Então, escolher cantos também que, do ponto de vista rítmico e melódico, né, que às vezes tem saltos intervalares enormes, não é, que tem dissonâncias e a comunidade não consegue acompanhar. Então, poder casar, não é, a base instrumental, que dá sustentação para o canto, e a melodia, que está com a comunidade. Então, escolher cantos que se adaptem à sua realidade, sem dúvida nenhuma. E também, de vez em quando, antes da celebração, vamos ensaiar um refrão, vamos ensaiar essa parte aqui, e que não seja algo cansativo, não é? Já se fala muito nisso. Então sempre, 15 minutos antes, começa um ensaio exaustivo, não é? E já, às vezes, se começa ensaiando, dizendo, essa parte aqui é difícil, mas nós vamos tentar ensaiar. Você já predispôs a comunidade a não cantar. Ensaia uma frase de um canto novo e parabeniza a comunidade, elogia, valoriza, parabéns, a comunidade está cantando, nem que seja essa frase. E, aos poucos, a comunidade vai se apropriando daquele repertório. Tenho certeza que, ao propor um inário litúrgico, vão aparecer muitos cantos novos, ou outros cantos colocados em outros já mais adequados, em outros momentos mais adequados. Então, não há que se ter a pretensão agora, quando chegar o inário, vamos mudar tudo. Vamos fazendo um processo sereno. Não vamos roubar da comunidade aquele canto que, mesmo a gente sabendo que não é um canto adequado, mas a comunidade gosta de cantar. Dentro de um caminho, dentro de um processo. E se a gente não tem algo de bom e melhor para substituir daquilo que a gente considera não adequado, então continua com aquele. E a gente só vai substituir quando tivermos algo bom, adequado, qualificado e bem preparado. Obrigada, Sala. Eu acho que a grande preocupação que a gente tem aqui enquanto arquidiocese é justamente, a gente não está com o inário querendo propor uma troca de repertório imediata, né? Mas nós temos toda uma história como arquidiocese, uma história com música litúrgica, que a gente tem a preocupação de respeitar, né? De dar continuidade a essa história e fazer as adequações que são necessárias ao nosso tempo, aquilo que caminhamos na compreensão do Concílio Vaticano II. Para mim fica muito forte a palavra processo, essa preocupação que a gente tem com o processo, esse respeito ao nosso processo, né, como arquidiocese também, aqui no Inário, lhe agradeço bastante. Temos algumas questões, aqui temos a participação do Rosemilton, que é de outra diocese, comentando do como a questão de fazer o povo rezar, isso marca muito, né, promover essa oração através da música, né, e temos a pergunta do Eloy Edmundo Franz: o que separa um gesto ou expressão de corpo de expressão litúrgica e o que alguns padres estão chamando de show? Né, ele trouxe essa outra dimensão. Olá, Eloy, tudo bem? Prazer em poder responder essa questão. Evidentemente, nos últimos anos, especialmente na Igreja do Brasil, no advento da mídia católica, a liturgia tem caminhado muito para esse lado do espetáculo, né, do show, e, infelizmente, o padre como o centro de todo o espetáculo, não é? Eu vou ver a missa de tal padre, já não é mais o Cristo que fala, mas está na linha do show, do espetáculo, não é? E em nossas comunidades, isso tem uma interferência muito grande e muito forte, não é? Porque as comunidades vivem do simples, da coisa simples, daquele feijão com arroz de todo dia, da nossa celebração, que tem a repetição do domingo passado, mas tem a força da presença ritual do Cristo. Por isso, o simples resolve tudo. Até na Sacrosanctum Concilium é muito forte isso, né? Que as celebrações decorram em sua simplicidade. Simplicidade. Nada de suntuosidade e pomposidade, até mesmo quando se fala do canto do santo, mas reverência. Reverência. Porque quando mergulhamos nessa dimensão do espetáculo, do show, nós fugimos da ritualidade, fugimos do sagrado.
e colocamos a marca, quem sabe, num canto, na música, numa pessoa, e nos descolamos do próprio Cristo, que ele se manifesta. É o Cristo que se manifesta pela participação da Assembleia. Por isso, uma bela missão, uma fantástica missão dos agentes de música litúrgica, contribuir tanto para a beleza da música, exatamente a beleza, por isso fazer bem feito, tocar bem, cantar bem, mas, ao mesmo tempo, contribuir para a participação da Assembleia. Se eu estou cantando e, de repente, eu percebo, cantando ao microfone, que a comunidade está acompanhando bem o canto, eu me afasto do microfone e deixo a comunidade cantar. E eu acho que vocês devem ter feito essa experiência. Quando a comunidade percebe que ela está sendo ouvida, ela se ouve, ela está fazendo parte do grande coro, é uma comunidade diferente, é uma assembleia diferente. Agora, se 3 pessoas colocam o microfone na boca e a todo volume ficam o tempo todo da missa estourando no ouvido, a comunidade, ao natural, vai se distanciando do canto da Assembleia. Por isso, a valorização da participação do canto da Assembleia. Obrigada, Sala. Tem muitos elogios aqui, essa fala, muitos elogios e agradecimentos por esse momento, né? Então, acho que depois, com calma, a gente vai poder dar uma olhada também nos vários comentários e agradecimentos. E eu queria caminhar já para uma última questão, para a gente poder já fazer um link com a nossa próxima formação, que depois eu vou falar um pouquinho mais desse nosso ciclo de formações que a gente ainda tem pela frente. Temos ainda professor Márcio Almeida, no dia 28/10, no dia 4 de novembro temos o padre Gustavo Raz, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais o que se canta na liturgia e o que cantar especificamente no ciclo do Natal, nessas próximas formações, depois vou retomar essa informação ainda, mas já fazendo link com o próximo encontro, né, temos a pergunta da Cícera, né, da Paróquia São Vicente Mártir, Porto Alegre. Quando o animador musical litúrgico toma para si as decisões, o que cantar, sem levar em conta o tempo, né, daí ela questiona, qual o papel do padre nesse contexto, né? Olá, Cícera, obrigado pela questão aqui colocada. Eu costumo dizer nos encontros de formação litúrgica, litúrgico-musical, que a gente precisa gostar do padre da paróquia, gostar do nosso padre. É o nosso padre, certo? Que não foi até numa dinâmica um pouco mais ampla, Deus colocou esse ser humano aqui como padre em nossa paróquia, e ajudar os padres também no caminho de formação. Eu falo, conhecendo bem a realidade, há muitos padres que, haja visto a agenda dos padres, não conseguem dar conta de tanta coisa, e também o padre precisa crescer na formação litúrgico-musical. E o quanto que o povo pode também ajudar o padre a crescer. Mas, acima de tudo, é gostar dos nossos padres. Tem algo para conversar na linha da música litúrgica? Conversar com o padre, sempre o diálogo é sempre o melhor caminho para resolver as questões que vão acontecendo. Agora, se uma pessoa, evidentemente, se apropria como dono do canto litúrgico, é uma questão bem grave isso, não é? Que está em dessintonia com a própria orientação do Concílio Vaticano II, que o nosso canto é o canto da Assembleia Litúrgica, é o canto do povo. E aquele que está aí como agente de música litúrgica, está para fazer o povo cantar, nas suas dinâmicas próprias de diálogo e da dimensão ritual. É claro, evidente, o padre poderia conversar com essa pessoa, mas cada realidade é uma realidade muito particular. Não é? A gente não pode responder uma pergunta dessa sem conhecer especificamente os meandros das coisas que fervem lá dentro da comunidade. Mas como princípio fundamental, sempre é este. Primeiro, daquele que conduz o canto. Eu faço o canto como missão de amor à igreja e de amor a Deus para crescer na fé, e um serviço para a comunidade. Não o canto que eu faço para mim, para querer aparecer, ser mais do que os outros. Não, para eu humildemente também crescer na fé. E a outra dica, sem dúvida, é sempre o diálogo. Diálogo, conversa serena, não é? Hoje em dia a sensibilidade está muito aflorada,
Às vezes a gente tem que cuidar o que dizer, às vezes tem que silenciar, esperar o momento certo, mas sempre, como um princípio cristão também, o caminho do diálogo. E gostei que você lembrou agora, já saindo desta pergunta, Michele, a questão do processo. Isso já se fala muito na igreja agora do Papa Francisco. Nós cremos numa igreja de processos e não numa igreja de eventos. E ao se falar de música litúrgica, pode-se cair numa igreja de eventos. Ah, eu vou fazer uma mega celebração no próximo domingo, e depois? O que tem a ver com o outro domingo? O que tem a ver com o processo? Então, dentro do processo de evangelização lá da sua paróquia, dentro do processo de evangelização lá de sua diocese. Tudo como que num emaranhado, num caminho, não é? É um processo. E esse processo inclui crescimento, formação e aprofundamento constante de todos. Obrigada. Sala, agora sim, eu acho que a gente vai encaminhar para a última. O pessoal começou a mandar mais perguntas, mas a Jurema, a Calu, elas nos questionam a questão do coral, né? Tem a relação com a participação. Então, quando temos na celebração um grupo coral, percebe-se que na maioria das vezes a Assembleia não canta ou faz muito timidamente. Como mediar para a participação? Obrigado por essa questão tão linda. Olha, falar um pouco da beleza do canto coral em nossas igrejas. A beleza do canto coral. Quando você ouve um coral afinadinho, com boa técnica, eu vi que o Márcio Busato está acompanhando aqui, grande regente, o meu amigo Márcio. O canto coral, forma primordial de se rezar. E sabe que o coral nasceu foi nas igrejas lá, na Renascença, na sacristia das igrejas, como se diz, não é? O canto coral. E que beleza, que beleza as comunidades que têm possibilidade de ter um coral em sua comunidade. É difícil de encontrarmos regentes para a música litúrgica, não é? Mas que beleza o canto coral. Evidentemente, não é, Michele, você sabe bem disso, depois do Concílio Vaticano II, houve uma espécie de crise, aquela prática tão comum, o coral cantava lá no coro, naquela parte lá do fundo da igreja, lá em cima, aquelas igrejas mais góticas, às vezes, junto ao órgão, e fazia o seu espetáculo como tal. O coral pós-Vaticano II não perdeu em nada a sua importância. O que nós precisamos, regentes e coralistas, junto com as demais lideranças da comunidade, sem dúvida nenhuma, é descobrir qual o verdadeiro lugar do coral numa liturgia. Ainda com esses princípios que são comuns, que nós já relatamos aqui, o coral que ajude a comunidade a rezar, que não iniba a participação da comunidade. Muito especialmente um canto do santo, por exemplo, que seja o canto da Assembleia. Que coisa linda! Eu sonho em estar numa Assembleia, como já fizemos lá nos encontros de formação lá do regional, não é, Michele? Em que toda a Assembleia está dividida em 4 vozes, 5 vozes, não é? E que beleza podermos ter um coral cantando a 4 vozes, dando uma sustentação harmônica fantástica, e toda a Assembleia cantando junto o tema do Santo, por exemplo, ou do Glória. Então, precisamos crescer muito, e graças a Deus, muitos regentes estão fazendo arranjos belíssimos para músicas litúrgicas. Então, o desafio do canto coral não é para a liturgia cotidiana nossa, vou buscar uma música lá da Renascença em alemão. Não, vou buscar uma música própria para a nossa caminhada litúrgica. É evidente, na apresentação das oferendas, por exemplo, não há problema nenhum se o coro canta e a comunidade acompanha, assiste ou ouve, porque nesse momento é um canto que acompanha o rito de apresentação das oferendas, inclusive os documentos da igreja orientam. Nesse momento, o solo instrumental caberia muito bem. Então, importa que regentes e coralistas também conheçam a liturgia, mas sem jamais desmerecer a participação da Assembleia no canto, especialmente nas partes fixas.
Padre Sala, muito obrigado pelas respostas, né? Além de toda a exposição, o pessoal está elogiando muito a sua clareza nas respostas, né? O quanto está ajudando bastante. Então, é muito bom tê-lo conosco, né? Então, a gente vai caminhando para o fim desse nosso momento formativo. A gente agradece muito a sua disponibilidade e eu, pessoalmente, preciso dizer a importância que o senhor tem na minha caminhada litúrgico-musical, dos primeiros encontros que eu participei do regional, que o senhor estava me marcou na caminhada, o quanto eu disse, não, eu preciso estar aqui, eu preciso estar me formando, estar aprendendo. Eu me lembro que eu fui conversar com o senhor no final, acho que foi antes de 2007, talvez, antes, e eu agradeço muito, né, a sua dedicação ao longo desses anos à música litúrgica, né, e de forma pessoal também lhe agradeço, né. Okay. Então a gente agradece a sua colaboração, a live vai ficar gravada no Facebook, ela depois estará disponível também no YouTube, e a gente reforça assim, o convite para as próximas formações, né? Então, dia 28, uma quarta-feira, às 20 horas, teremos a formação com o professor Márcio Almeida, doutor Márcio Almeida, o que se canta na liturgia. Então, os questionamentos mais voltados para repertório, para critérios de escolha, apareceram algumas perguntas, o Márcio vai poder estar nos ajudando a refletir um pouquinho mais. E dia 4 de novembro, às 20 horas, teremos o padre Gustavo Haas, trabalhando conosco o que cantar no ciclo do Natal e também já nos preparando, né, para esse repertório que vai ser disponibilizado do nosso inário, voltado para o ciclo do Natal. Então, temos bastante trabalho pela frente juntos, a gente conta com a ajuda de vocês de divulgar essa live gravada, de divulgar também os próximos encontros. Em breve os cartazes estarão saindo e a gente conta com auxílio nessa divulgação, que outras pessoas possam estar acessando essa formação que foi pensada com tanto carinho pela gente, pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese, né, pensando a partir das dúvidas que surgiram das próprias pessoas ao responder, né, o questionário para as comunidades sobre música litúrgica nesse processo todo do inário. Então, muito obrigado, Padre Sala, muito obrigado pela sua disponibilidade. Se o senhor quiser dar alguma palavra final também para a gente. Ok, Michele. Minha palavra, evidentemente, é a de gratidão. Estamos juntos nesse caminho litúrgico musical. Lembro os tantos encontros que fizemos aí de formação. Eu lembro uma história bonita do canto litúrgico do nosso Regional Sul 3 aqui. Celebraríamos neste ano 50 anos do canto litúrgico. E olha que caminhada bonita o nosso regional tem na música litúrgica. E agradecer a você que nos acompanhou. Espero que esse momento possa ter ajudado no encantamento para com o serviço da música litúrgica. Obrigado, Michele. Obrigado, Dudu, Aloísio. E também um abraço fraterno aí ao Márcio, que é da equipe de reflexão, Márcio Almeida, da CNBB. Esta semana estávamos em reunião online. E, sem dúvida nenhuma, um abraço ao Gustavo Haas, meu grande amigo de longa data. Trabalhamos juntos lá na CNBB em Brasília. Certamente, 2 momentos belos e interessantes da caminhada de formação na Arquidiocese. Que Deus abençoe. Estamos juntos, caminhando e cantando e seguindo a canção. Amém. Obrigada, Luísio, também pelo auxílio com as perguntas, né? Obrigada a todos da equipe, do setor de música litúrgica, e desejamos a todos um ótimo domingo, que possamos ir aprofundando e mergulhando em tudo que foi falado, que a gente possa ir caminhando em tudo que foi dito, aprofundando, e tenhamos um ótimo domingo.